Sejam todos muito bem-vindos à casa do Dr. Bezerra de Menezes. Sintam-se todos acolhidos, amparados, fortalecidos por esse médico tão amoroso que nos recebe a todos com tanto carinho. Tem alguém chegando na nossa casa pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos, viu? Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, é só procurar um de nós, trabalhadores aqui da casa, que a gente terá muito prazer em falar com vocês. Hoje nós teremos a nossa amiga Nádia Meireles nos falando sobre Vivendo com Jesus. Nós vamos fazer o preparo do livro Ceifa de Luz, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Depois então faremos a prece inicial e daremos início ao estudo da noite. Ilumina onde estejas. Observe em torno de ti a noite da culpa, as trevas da delinquência, as sombras da obsessão, o labirinto das provas, as furnas da indiferença, os cárceres do egoísmo, as tocas da ignorância, o nevoeiro da angústia, as nuvens do sofrimento, a neblina das lágrimas, e relaciona os recintos da vida onde as necessidades da alma nos obscurecem os caminhos e estende auxílio e compreensão, paz e esperança onde estiveres. Disse-nos o Cristo: sois a luz do mundo, e toda criatura é uma fonte de luz por ser em si uma fonte de amor. Palavras de amor. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai de misericórdia, de amor, de bondade e justiça para com todos nós e agradecermos mais uma vez pela dádiva da vida. Agradecermos ao nosso Mestre Jesus que nos deixou essa fonte da Boa Nova para que seja a nossa guia, a nossa luz que ilumina a estrada da nossa vida. Que possamos, Mestre amado, estarmos junto de Ti, entendendo cada vez mais que somos a luz do mundo e que precisamos acender essa luz em nossos corações. Que o estudo do Teu Evangelho, que a compreensão das Tuas palavras possa nos iluminar as nossas consciências, a fim de que possamos transitar nessa reencarnação com um pouco mais de harmonia e de equilíbrio. Rogamos a todos os nossos mentores da casa e ao mentor da nossa querida amiga Nádia que possa iluminá-la na noite de hoje para que ela divida conosco o fruto dos seus estudos. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Que a paz do Senhor Jesus, que a sua luz possa nos envolver e que possamos, ao sair daqui da casa de Bezerra de Menezes, levar em nosso coração, na nossa alma, os ensinamentos do Mestre Jesus, suas orientações, para que possamos no dia a dia, no nosso caminhar, sermos exemplo desses ensinamentos do Evangelho de Jesus. Como dizia Francisco de Assis aos seus seguidores, vá pregar o Evangelho, se possível, fale. Então é sempre pelo exemplo que nós pregamos o Evangelho de Jesus. O nosso assunto da noite de hoje é Vivendo com Jesus. Então, procurando, tem o livro Vivendo com Jesus, que é a psicografia de Divaldo, pelo Espírito Amélia Rodrigues, que tem várias passagens, ela faz uma crônica com várias passagens da vida de Jesus, todos os ensinamentos, os principais ensinamentos que Jesus deixou para a humanidade. Tentei pensar alguma coisa, porque o livro todo aqui nesse tempinho é difícil, né? Mas, procurando e
pesquisando mais, nós chegamos a Paulo, esse apóstolo bendito de Jesus. E encontramos na sua epístola, capítulo 2, versículos 11 e 12, uma conexão com o nosso tema da noite de hoje, né? É uma epístola de Paulo a Timóteo. Timóteo, filho da fé, que ele chamava, né? Paulo tinha, assim, muito amor por Timóteo. Por quê? Ele conheceu Timóteo tinha 13 anos. E a partir daí, Timóteo passou a seguir o apóstolo, a levar suas mensagens, a acompanhá-lo nas viagens. Então, foi esse filho na fé que Paulo tinha. E as epístolas de Paulo não são só para Timóteo, nem para o cristianismo nascente. Ele fazia naquele momento as suas cartas, né, que são as epístolas, para os cristãos novos, para aquele cristianismo nascente. Mas nós hoje, até hoje, estudamos. Paulo está lá no Novo Testamento. Então, na realidade, as epístolas de Paulo e todos os outros ensinamentos direcionados aos cristãos primitivos são ensinamentos para a eternidade, para todos os cristãos de todos os tempos, né? E são, assim, de grande inspiração. Vamos lembrar que o mentor de Paulo era Estevão. E Estevão recebia diretamente de Jesus as orientações para que ele passasse a Paulo. Estevão, alguém aqui já conhece a história de Estevão? Eu vou resumir bem rápido, porque não dá. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. E ele foi julgado e morto de uma forma muito cruel. E quem comandou todo o julgamento de Estevão, quem mandou apedrejar Estevão com toda a crueldade, foi Saulo, que era um doutor da lei, que se converteu a Jesus. Ele era um feroz perseguidor dos cristãos. É aquele da história: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele encontra Jesus na ida a Damasco, né? Na estrada de Damasco, para perseguir o grande cristão, né? E ele então se converte. Jesus aparece para Saulo, e Saulo então se converte a Jesus sem nenhuma dúvida. Acho que é a conversão mais linda que existe, porque quando Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele imediatamente fala: Senhor, o que queres de mim? Ele não pensou, ali ele entregou sua vida a Jesus. Então vamos à epístola, que é a seguinte: palavra fiel é essa, que se morrermos com ele, Jesus, também com ele viveremos. Esse é o versículo 1. Versículo 12. Se sofrermos também com ele, reinaremos. Se o negarmos também, ele nos negará. Se formos infiel, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Parece controversa, parece uma antítese, mas a gente vai lá no fundo, lá na intenção de Paulo, para ver o que Paulo quis dizer nessa epístola e fazer um link com o nosso assunto, né? É o seguinte, aqui Paulo, ele coloca assim: escolha e consequência. O que eu escolher da minha vida, eu vou assumir as consequências. Se eu escolher viver com Jesus, se eu escolher caminhar com Jesus, eu colherei os frutos dessa escolha. Se eu escolher negar Jesus, logicamente
certamente também colherei esses frutos, né? É aqui um atestado de que nós temos livre arbítrio. Aquilo que escolhermos, nós teremos que prestar contas. O que semearmos, nós vamos ter que colher. Não é isso? Mas vamos ver então o que Paulo queria dizer com essa epístola, né? Ele quis falar aqui da nossa relação com Jesus. Como nós nos relacionamos com Jesus? Será que nós escolhemos caminhar com Ele? Será que nós escolhemos vivermos apartados dele? Ou simplesmente acolher Jesus, dizer-se cristão apenas nos lábios? Então, é muito importante a gente fazer essa diferença do acolher Jesus com os lábios e acolher Jesus com a nossa própria vida. Então, Paulo diz, né? Palavra fiel é essa. Se vivermos com Ele morreremos. Até interessante a gente pesquisando sobre essa palavra fiel, que aparece muito no Evangelho, nos Evangelhos, né? Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. E o pesquisador lá fala que esse fiel vem justamente dessa conexão de Paulo com Estevão. Quando ele diz palavra fiel, tenham certeza do que eu estou falando, que o que eu falo vem, vamos dizer assim, no nosso vocabulário, de fonte segura, porque vinha de seu mentor. Eram instruções, vocês me desculpem, quando a garganta hoje está, deixa eu beber o cabelo. Eram instruções sublimes, porque vinha da parte do Senhor Jesus, né? Parece uma antítese, viver e morrer. E será que Paulo fala aqui apenas da morte, do desencarne, né? Qual o sentido dessa epístola? Então, quando a gente lê, se morrermos com ele viveremos, se a gente levar o sentido literal para a frase em si, o que está ali, quer dizer o seguinte: se eu morrer, ou próximo à minha morte, eu me converter a Jesus, nos momentos que eu estou vendo que corro perigo, estou próximo ao desencarne, ou no momento final da minha vida, se eu me converter, eu estou salvo? Aquele momentinho ali, lembro de tudo que eu fiz, dos equívocos, dos erros, de tudo que se passou pela minha vida, que me afastou de Jesus. Mas se no momento final da minha vida, ao me lembrar de todas essas situações, e ao pedir a Jesus, a Deus, né? Existir a Deus por Jesus, se eu pedir perdão, pronto, estou isento de todas as minhas faltas e vou reinar, né? Como se fala, vou para o céu, como a gente sabe que o céu da nossa consciência, né? Que não existe um céu circunscrito, o céu da nossa consciência. Será que eu estou salvo? Vocês acham? Que naquele momentinho ali a gente está salvo? O arrependimento, né? Quando a gente se arrepende de um erro, de uma falha, é válido. Me arrependi. Mas desde que esse arrependimento me leve a reparar todos os meus equívocos. Arrependimento sem reparação não funciona. Porque o primeiro passo é o arrependimento. O segundo passo é a reparação. E quando nós causamos
grandes danos a outra, com os nossos equívocos, vem a expiação, vem a provação. Então são etapas, não existe passaporte mágico para o céu. Não tem mágica. Então eu entrei, me converti a tal seita, a tal religião, basta eu estar naquela religião, basta eu vir ao centro, trabalhar aqui no centro, mas levando o meu jeito, basta isso? Não. É muito mais além, é muito mais profundo, não é? O nosso caminhar com Jesus, o nosso aderir a Jesus, né? Não é, qualquer um que aceite Jesus oralmente, não aceitou na alma, não caminha com Jesus, não encontrou Jesus ainda, encontrou Jesus superficialmente, né? Então a doutrina espírita, ela nos esclarece através dos próprios espíritos, dos amigos que estão lá do outro lado, que conhecem a vida do outro lado, dos mentores, né? Dos espíritos superiores, que já passaram etapas da vida como nós passamos, que fizeram uma caminhada, degrau a degrau, como nós estamos fazendo, através deles, né? Pela doutrina espírita, que nos esclarece acerca de tudo isso, que nada é mágica, tudo é trabalho, tudo é o que? Renovação. Então não basta simplesmente uma adesão ao cristianismo, ao evangelho. Eu tenho que viver através dos meus pensamentos, através das minhas atitudes, acima de tudo, das minhas atitudes. Não é pregar o evangelho. Eu conheço todo o evangelho, sei versículo tal, capítulo tal. A gente vê, né, que tem pessoas que sabe tal versículo, sabe de onde aprender. Não basta conhecer, tem que praticar, né? Essa história do arrependimento, do perdão instantâneo, lembra Jesus na cruz com os dois ladrões. Um rebelde não quis nem saber, não foi? O outro pediu a Jesus que o perdoasse. E Jesus fala para ele: hoje estarás comigo no paraíso, né? Mas nós, conhecedores da doutrina espírita, que acabamos de saber que não existe passaporte mágico, que bastou falar me perdoa e já está lá com Jesus, mesmo que tenha vivido uma vida totalmente desregrada, né? Sabemos que não é assim. E na nossa visão espírita, e até se fala que no texto grego, não se pode afirmar que foi isso, porque no texto grego não há vírgula, não há ponto, não se separa, é tudo junto. Por isso foi tão difícil a tradução do Evangelho. Essa história de versículos, capítulo, é história nossa. Uma outra coisa que a gente tem que observar quando estuda o Evangelho: foi escrito há quanto tempo? Em que povo? Que costumes esses povos tinham? Então a gente não pode levar ao pé da letra. Como dizem os espíritos, como diz Emmanuel, nós temos que tirar o espírito da letra. Então, no texto grego, no que está lá no Evangelho, né? Nas Escrituras Senhor, ele pede, e Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas a gente pode interpretar de outra forma, né? Em vez de hoje mesmo estarás comigo no paraíso, como Jesus diz, hoje estarás comigo no paraíso, estarás comigo no paraíso. Porque aquela criatura vai ter o quê? Que seguir os caminhos de quê? Né? Da reparação. Jesus não perdoou. Na literatura evangélica está aí, que ele ia estar com Jesus naquele dia. E Jesus prometeu que ele estivesse, mas Jesus não disse
Jesus disse que ele vai estar com ele no paraíso, mas não falou assim hoje. Se a gente muda aí no sentido, né? Bom, e aqui eu tenho também, para enriquecer esse pedacinho, no livro Renúncia, acho que a maioria deve ter lido já, é um livro maravilhoso. Alcione, ao fazer um culto no lar com a família, ela explica essa epístola de Paulo de uma maneira tão maravilhosa, que Alcione é o evangelho vivo, né? Alcione, ela é o próprio evangelho. Então ela explica esse perdão instantâneo, dessa frase de Paulo, né? Se ao vivermos com ele morreremos. Mas nós vamos ver que é mais profunda essa história. Não é essa morte de morreu, pediu perdão e foi convertido. É uma outra morte muito mais importante que nós vamos estudar aqui adiante. Então ela diz: podem criaturas, essas criaturas que morreram e que pediram perdão na hora da morte, esperar, perguntam a ela, né, as pessoas que estão no culto, podem criaturas esperar pronto e imediato a glória do Cristo? E os que se sacrificam nas alas do dever, enquanto lhe resta uma partícula de forças? E aqueles que sacrificaram a vida inteira, que fizeram todos os sacrifícios para seguir Jesus, eles estão no pé de igualdade? Aquele que levou uma vida inteira dedicada a Jesus, e aquele que no instante da morte, eles vão ter a mesma situação? Claudicaria a justiça em suma, se afinal a virtude se confundisse com o crime, a verdade com a mentira, o labor com a ociosidade. Certo que será sempre útil recorrer à misericórdia do Senhor, ainda que manchados até os cabelos, bem como acreditar que para toda enfermidade haverá remédio adequado. Quer dizer, o arrependimento é válido. É válido o arrependimento como sincero. Agora, as consequências, para quem nem precisou se arrepender de nada, para quem levou uma vida inteira dedicada a Jesus, é diferente, né? Penso, porém, que a assertiva de Paulo, agora vem o óleo cristão, o link aí com o nosso assunto. Penso, porém, que a assertiva de Paulo não se refere ao termo da vida corporal. Essa morte que Paulo fala aqui não é a morte física, gente. É uma outra morte, muito mais importante. Uma outra morte, essa sim, que vai nos ligar a Jesus, que vai fazer com que caminhemos com Ele, lado a lado. Tem até uma musiquinha que diz, né? Sou feliz, Senhor, porque Tu estás comigo. Vamos lado a lado, és meu melhor amigo. Essa musiquinha muito cantada pelo meu irmão, muito querido. Então, penso, porém, que a assertiva de Paulo não se refere ao termo da vida corporal, fenômeno natural e apanágio de justos e de injustos, de piedosos e de ímpios, bafejado pela divina inspiração, o amigo dos gentios, gentilismo, né? Vocês sabem, tenho certeza, que quer dizer gentio, né? Apóstolo dos gentios, sabem? O professor gosta de perguntar. O que é gentio? Todo mundo fala, Paulo, o apóstolo dos gentios, o amigo do gentilismo. Gentio é todo aquele que na época de Paulo não era judeu. Os romanos, os gregos. Agora aprenderam, né? Então não vamos ficar mais no escuro, vamos falar Paulo, amigo dos gentios. Aludiu, por certo, à morte da criatura velha, que está dentro de nós. Então, gente, essa morte que Paulo fala aqui é a morte em vida do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho, de tudo aquilo
trazemos de tantas e tantas existências e que não deixa que a gente viva a vida de Jesus em nós, né? Paulo, porque Paulo dizia: já não sou eu que vivo, mas Jesus que vive em mim. Por quê? Porque Paulo abdicou de tudo isso. Abdicou da sua carreira lá no Sinédrio, da sua riqueza. Ele tinha cidadania romana, tinha cidadania grega, era altamente instruído. Ele abriu mão de tudo da sua família, porque Paulo foi negado pela sua família para aderir a Jesus, né? Então ele fala aqui: é a personalidade egoísta e teimada que trazemos conosco e precisamos combater a cada dia. Isso aí é morrer um pouco, é ir deixando a nossa roupa, despindo, de novo Paulo, despindo o homem velho e vestindo o homem novo. Então, é deixando para trás a cada passo nosso tudo aquilo que carregamos, tudo aquilo que ainda reside dentro de nós, resquícios de tantas e tantas e tantas existências. Porque ninguém evolui da noite para o dia, não, gente. Quantas encarnações nós já tivemos carregando, né, esses equívocos na nossa vida, esses defeitos que nós falamos, né? E a gente vai se depurando a cada reencarnação. Como nós falamos aqui, né, o passaporte para o céu não é mágico, não é da noite para o dia. Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. Por quê? Porque nós ainda não nos despimos dos nossos equívocos de muitas existências. Mas nós já não temos a velha desculpa de não conhecermos os passos para seguir Jesus, para seguir o seu Evangelho de amor. Porque o Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos, né, são todos na base do amor. No livro Vivendo com Jesus, eu pensei um pedacinho que diz assim, ó: a psicologia de Jesus era toda centrada no amor, nada de violência, de imposição dos seus ensinamentos. Das mesmas formas, nenhuma submissão ao mundo perverso e suas determinações. Jesus seguiu firme nos seus ensinamentos, nas suas determinações, porque Jesus é um espírito de suprema grandeza. Jesus é um Cristo, que é uma categoria de espírito, e é não sujeito mais a nenhum tipo de falha. Tanto que Jesus não reencarnou. Jesus encarnou no planeta. Porque Jesus veio com uma missão. Uma missão de... Qual a missão de Jesus? Evangelizar o planeta, né? Educar. Porque Jesus foi o maior educador. Tanto que ele rejeitava todos os títulos. Jesus rejeitava todos os títulos que dava ele. O único título que Jesus não rejeitou foi o título de mestre. Porque ele era mestre na sublime missão de educar, de evangelizar, de transformar, de renovar esse planeta. Ele veio numa época em que predominava a violência, as guerras, o poder. E ele, esperado para quê? Por que o povo hebreu esperava tanto aquele Messias? Para libertá-los, não de consciência, não libertar da consciência que eles tinham, do orgulho que eles tinham de ser o povo escolhido, mas libertar do jugo romano, da Babilônia, porque eles foram escravizados de todo jeito. Mas eles não entenderam a mensagem amorosa de Jesus. Eles não entenderam
entenderam o que Jesus veio dizer para que a gente seja feliz. Eles não entenderam que Jesus veio mostrar que existe um Pai misericordioso e bom, que está sempre conosco. Jesus veio nos estender a mão e dizer: quando você estiver sofrendo, eu vou estar com você. Quando você estiver chorando, eu vou estar com você. Quando você me negar, me desconhecer, eu vou estar com você. Porque quando Paulo fala que Jesus é fiel, ele não pode ser infiel, porque parece que ele fala que Jesus vai nos abandonar. Jesus jamais vai nos abandonar, nem nos nossos maiores erros, e nem vai nos virar as costas. Ele vai ter paciência com os nossos erros, vai ter paciência com a nossa caminhada evolutiva. Jesus só não pode nos dar o que nós não temos. Essa transformação, né? Essa conversão da noite para o dia, só dos lábios, Jesus vai poder nos dar? Vai poder nos salvar? Não! Nós não temos a espiritualidade, nós não temos o amor ainda, nós não temos, vamos dizer assim em termos materiais, substâncias para transformar o nosso espírito de uma hora para outra num espírito evoluído, né? Então, viver com Jesus, gente, é entender que a mensagem dele não foi só para os hebreus. A mensagem de Jesus veio para toda a humanidade. É despir do orgulho de achar que a minha crença é a verdadeira, a minha crença salva. É despir-se disso. Jesus veio para todos, ensinar para todos. A sua mensagem é universal, né? Ele veio, ele objetivava todos os seres, toda a humanidade, especialmente os expoliados. Jesus veio para os enfermos. Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os enfermos, porque os sãos não necessitam de médico. Então Jesus veio para nós, que ainda temos as nossas enfermidades na alma, né? Os excluídos do convívio social, e perderam tudo, menos o direito de serem amados. Isso aqui está no livro, tá, gente? No Vivendo com Jesus, fotografia de Divaldo. Seu amor é igual para aquele, é igual para todos, como nós falamos aqui. O amor de Jesus é igual para todos, para aqueles que o amam, para aqueles que nem o conhecem, ele é igual para todos. Jesus nunca vai se afastar de nós, porque Jesus, ele não vai nos virar as costas, porque ele não é um espírito como nós. Ele conhece o nosso eu, né? Ele conhece, ele sabe, ele tem paciência para esperar a nossa caminhada evolutiva. Está sempre prontinho, está sempre ali com as suas mãos estendidas. Nós é que às vezes nos afastamos e queremos um milagre. Queremos que na hora que nós precisarmos de Jesus, que ele, na hora que desencarnarmos, ou aqui mesmo na Terra, alguma situação que a gente não compreenda, Jesus me abandonou. Não, quem abandona Jesus somos nós, né? O amor é equânime e justo. Esse amor que Jesus pregou, simples e nobre, jamais se ensoberbando ou magoando, seja como for que se expresse. Amar, em qualquer circunstância, é comportamento que enriquece e liberta, né? Então, gente, viver com Jesus é entender a sua mensagem de amor. Viver com Jesus é amar o nosso semelhante, é respeitar a natureza. Viver com Jesus é saber perdoar nos momentos de dor,
nos momentos de angústia, saber que tudo que passamos faz parte da nossa caminhada evolutiva. É amar acima de tudo e de todos. Não é um amor que ainda nós amamos, amor com fugiu a palavra. Amar com limites, né? Amar com certas restrição, isso. Então, é esse o amor, é isso caminhar com Jesus. Dentro ainda da nossa condição evolutiva, nos esforçando, fazendo tudo o que podemos com os conhecimentos que nós temos, para que possamos seguir o Evangelho de Jesus. E aqui, Alcione também fala uma coisa muito linda, é o seguinte: costuma-se dizer que a velhice é um ataúde de fantasias mortas, mas isso apenas se verifica com os que não souberam ou não quiseram morrer com o Cristo para alcançar a fonte eterna de sua vida gloriosa. Quem se valeu da possibilidade divina tão somente para cultivar ilusões, quem viveu nesse mundo apenas passando pelo mundo, né? Só vivendo as ilusões do mundo, tudo que o mundo oferece de material, esquecendo que existe algo mais que a matéria, né? Então, quem se valeu da possibilidade divina tão somente para cultivar ilusões balofas, né? Balofo é como se fosse um balão. Um balão é cheio de nada. Não, o balão está cheio de quê? De nada, né? Que a gente não vê. Mas se a gente dá um furinho no balão, ele esvazia. Então, quem viveu dessas coisas vazias, que não preenchem a alma, não poderá encontrar mais que o fantasma dos seus enganos caprichosos. A criatura, porém, que caminhou de olhos fixos em Jesus, em todos os pormenores da tarefa, essa naturalmente conquistou o segredo de viver triunfante acima de quaisquer circunstâncias adversas. Olha isso. Então, quem vive com Jesus, diante de qualquer adversidade, gente, de qualquer dor, de qualquer sofrimento, de qualquer tristeza, né? Ela se sente forte, ela se sente amparada, ainda que a gente possa verter lágrimas, ainda que a gente possa ter momentos de tristeza, porque ainda não somos espíritos totalmente evangelizados, vamos dizer assim, seguidores do Evangelho de Jesus. Às vezes a gente dá umas derrapadinhas. Ainda assim, se a gente já descobriu que pode caminhar com Jesus, nesses momentos de dor, de tristeza, de angústia, nesses momentos em que convivemos com um mundo de tanta violência, que machuca os nossos corações, e que às vezes a gente fala, não é possível, meu Deus. Mesmo nesses momentos, né? Jesus palpita em nosso coração. Seu coração, na nobreza ou na abastança, será como flor de luz aberta ao sol da vida eterna. Então Jesus é o sol. Jesus é o sol das nossas vidas, é a luz máxima, né? Que ilumina o nosso caminhar. E aqui, né, nós temos, no prefácio desse livro, ele fala o seguinte: esse livro é muito bonito, gente, procurem ler, ele é realmente viver com Jesus, vivendo com Jesus. Tem até a capa aqui para mostrar. Veio Jesus, o peregrino cantor da Galileia, e apresentou a chave da harmonia, da autorrealização.
em um conceito simples, numa linguagem destituída de atavios, numa lógica em comum, apresentando o amor puro e simples como a única e eficaz solução para todos os enigmas e conflitos. Então Jesus é a solução. Seus ensinamentos são tudo o que nós necessitamos para ter uma caminhada em paz, uma caminhada harmoniosa, uma caminhada onde possamos semear o bem, perdoar mais, ter mais paciência com o nosso semelhante. Uma caminhada onde possamos sentir Jesus dentro de nós e não sentir Jesus fora nas coisas efêmeras. Sentir Jesus dentro, né? E a gente vai agora, eu vou pensar aqui para vocês uns fatos aqui da vida de Jesus muito importantes que a Amélia Rodrigues fala. Quando Jesus estava para vir ao mundo, ele veio numa época de muitas guerras, de muita violência. Os povos se odiavam, era um querendo dominar o outro. Mas no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel fala, e também no livro de Miramês, quando ele fala da vinda de Maria, que a atmosfera toda se modificou, que os frutos eram mais doces, né? Um período antes de Jesus chegar, quando estava sendo preparada a vinda dele, que ali a Galileia ficou linda, florida, parece que houve uma pausa, né? Nos conflitos, toda a natureza se preparando para receber Jesus. Então a Amélia Rodrigues fala o seguinte: modesta e significativa, a aldeia de Belém de Judá deveria receber aquele que é a luz do mundo e que viria à terra para que todos tivessem vida e a possuíssem em abundância. Ele chegou discreto como a brisa agradável e perfumada. Ele chegou discreto como a brisa agradável e perfumada de um entardecer abrasador, produzindo bem-estar e alegria de viver. O mundo de então se encontrava incendiado pelo fogo devorador das paixões acelvajadas que dominavam as criaturas humanas. Então, vocês imaginem a época de Jesus. Se a gente já acha que hoje nós vivemos um mundo de extrema violência, e vivemos, vocês imaginem a época de Jesus. Não foi fácil, não era fácil não, gente. Eram muitas guerras. Era um povo, os próprios hebreus foram dominados pelos babilônios, foram dominados pelos egípcios, precisaram fugir, viver fugindo. Aí Jesus vem com o seu amor, com a sua doçura, nos mostrar o que é preciso para ser feliz, o que é preciso para fazer com que aqueles que caminham conosco aprendam conosco, que o aceitamos de alma, possam também encontrar a felicidade. E Jesus, ele nunca se referiu a nenhum opositor, ele se referiu com arrogância. Jesus era firme, mas Jesus não era arrogante, ele ensinava com firmeza quando necessitava ser firme. Mas Jesus tinha em suas palavras o amor, a doçura, né? E nós precisamos agir assim, colocar mais amor nas nossas palavras, mais doçura nas nossas palavras. Por
porque a gente acostumou, hoje em dia, a gente não argumenta mais, a gente discute, a gente impõe opiniões. Hoje é assim. Então, não tem mais argumento, né? Tem até uma frase que diz: não grite, melhore seus argumentos, porque as criaturas estão altamente agressivas. Já parece que vivem prontos para reagir, prontos para atacar. Mas Jesus não ensinou isso para nós. Ele foi tão atacado. Jesus foi tão atacado, foi tão desacreditado, Jesus. Mas sempre colocou suas ideias, seu evangelho, seu ensinamento com muito amor. E é disso que nós estamos precisando nos dias de hoje. De mais amor, gente. De mais respeito. E esquecer essa história de mas o outro não fala assim, mas o outro não é assim. Não interessa o outro. Interessa cada um de nós. Interessa a nós que já conhecemos a doutrina espírita. Né? Não adianta ser doce, bonzinho, seguir Jesus aqui na casa espírita, não é lá fora. Né? A nossa religião não diz quem nós somos, não. O que diz o que nós somos é a nossa atitude lá fora. E se nós nos dizemos cristãos, nossa, gente, que responsabilidade que nós carregamos. A gente escuta muito isso assim: nossa, é espírita, né? É espírita e faz isso? Nossa, é tão religioso e faz uma coisa dessa? Nós ainda não somos pureza, espíritos puros, mas a gente tem que vigiar nossas atitudes quando nós nos denominamos cristãos. Seguir Jesus é uma responsabilidade muito grande. Seguir Jesus é ter no coração, nas palavras, nas atitudes, em tudo em nossa vida, amor. É exercitar a caridade. O nosso lema é: fora da caridade não há salvação. Porque caridade, gente, é amor em movimento. É quando a gente movimenta o amor em prol do nosso semelhante. Pode ser uma caridade material, pode ser a caridade moral, através do perdão, da compreensão daquele que é mais difícil. Todos nós convivemos, temos em nossas vidas diversas situações onde nós podemos exercitar a caridade e o perdão, onde nós podemos doar o amor, onde nós podemos, na verdade, aceitar Jesus, não só de lábios, mas aceitar Jesus na alma, amando Jesus, esse mestre querido, que quando a gente pensa nele, a gente se emociona. Quem não se emociona profundamente quando Emmanuel escreve aquele retrato de Jesus? A gente não consegue ler sem chorar. Nós já encontramos Jesus, gente. Emmanuel, ele teve a grande oportunidade da vida dele de seguir Jesus quando ele foi encontrar com Jesus. Isso está no livro há 2000 anos. Emmanuel tinha uma filha, Flávia, e ela tinha hanseníase. E ela estava numa crise muito grande dessa doença. A mulher de Emmanuel, Lívia, tinha uma criada, Ana, se não me engano, que se converteu a Jesus. Era uma romana que se converteu a Jesus. E ela foi aos poucos falando de Jesus para Lívia. E Lívia se converteu totalmente. E ela falava de Jesus para Emmanuel, que na época era Públio Lemos, um senador. É romano, não aceitava Jesus, né? Nem os seus ensinamentos.
perseguiam os cristãos. E ela falando, e quando a menina ficou muito doente, abrindo um parênteses, Flávia foi uma das encarnações do nosso Chico, né? Então, Jesus, Emmanuel, de tanto a esposa falar e de ver a filha quase morrendo, Emmanuel resolve sair para ver se encontrava Jesus. E ele conta que ele estava andando, de repente ele parou, porque ele sentiu alguém vindo e colocou a mão na cabeça dele e ele começa a falar sobre Jesus, que é mais ou menos o retrato de Jesus, dos olhos de Jesus, do cabelo de Jesus, da face de Jesus. É uma coisa, gente, assim, de emocionar. A beleza daquele espírito transcendia para o corpo, né? Era uma transfiguração. Toda a beleza, o tamanho da sua luz, transpassava o seu rosto. Então, Jesus fala para Emmanuel que aquele era o grande momento da vida dele, já que ele era um senador, já tinha tido tantos equívocos na vida e tal. Tem aquela conversa, Emmanuel chora muito. E Jesus diz, eu vou curar sua filha, não por você, mas por sua esposa. Mas a sua grande chance é agora. E Emmanuel não, o senador, não se converteu. A filha dele ficou curada e ele continuou a vida dele lá de político, romano, perseguidor dos cristãos. Quantas encarnações Emmanuel, né? Agora vamos falar Emmanuel, teve até se tornar Emmanuel, até se converter a Jesus. Ele foi padre em várias reencarnações, Frei Damiano, né? Ele foi... A gente esquece, tanta encarnação, mas o importante é o seguinte, ele encontrou Jesus no momento certo, mas abriu mão de Jesus, abriu mão daquele encontro, daquela oportunidade de resgatar tantas e tantas histórias com Jesus, de passar ali naquele momento a viver com Jesus. Ele não aproveitou, gente, mas nós já encontramos, hein? Já encontramos com Jesus? Nós já sabemos da história direitinha, né? E aqui, para terminar, vou ler um pedacinho aqui, que é muito importante também do livro Vivendo com Jesus. Jesus, ele permanece como o mais extraordinário ser que o mundo jamais conheceu, na condição de incomparável modelo para a humanidade. Possivelmente o encontraste nas jornadas passadas e não lhe foste fiel, optando pelo mundo em vez de segui-lo. Nós já devemos ter encontrado com ele em muitas encarnações, mas nós optamos por quê? Pelo mundo. Assumiste o compromisso de mantê-lo vivo nos corações e o confundiste no ádito das almas e dos sentimentos. Ei-lo que agora retorna e o encontras, realmente desvestido do luxo da ostentação, do luxo da ostentação religiosa do passado, com o que o apresentaram ao mundo, desfigurando-lhe a grandeza. Simples e nobre, ele caminha ânimo entre as massas desvaiadas, auxilia em silêncio e na ternura, abrindo portas para a conquista da plenitude. Vigilante, aguarda que lhe seja facultada a oportunidade de apresentar-te. Se, porém, ainda não o encontraste, para e reflexiona, direcionando os passos na sua direção. Compassível e afável, ele está perto de ti. Busca viver com ele. Não postergues o momento, a fim de que não venhas a fazê-lo tardiamente. Então, gente, nós já encontramos,
Não vamos postergar a nossa caminhada com Ele, não. Vamos caminhar com Ele, por mais difícil que seja a caminhada, por mais difícil que seja segui-lo, porque ainda somos homens do mundo. Mas vamos nos esforçar, vamos ter fé, coragem, paciência para vencer as dificuldades e jamais duvidar que Jesus é o nosso melhor amigo, o nosso maior amigo, a nossa luz, a nossa estrela brilhante. E para terminar, uma reflexão. Estamos chegando perto, do Natal, e eu vou deixar aqui uma reflexão para todos nós. É uma mensagem atribuída a Chico, tá? Então vamos lá. E para nós, quando Jesus nasceu? Será que já nasceu? Perguntamos a Maria de Magdala onde e quando Jesus nasceu. E ela nos responderá: Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Perguntamos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus. E ele nos responderá: ele nasceu no dia em que, na Praça de Assis, entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é fonte de inesgotável amor. Perguntamos a Pedro quando deu o nascimento de Jesus. Ele nos responderá: Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Perguntamos a Paulo de Tarso quando se deu o nascimento de Jesus. Ele nos responderá: Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido pela intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegue? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo quando eu lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? Perguntamos a Joana de Cusa onde e quando nasceu Jesus. E ele nos responderá, e ela nos responderá: Jesus nasceu no dia em que, amarrado ao poste do circo em Roma, eu ouvi um povo gritar: negue, negue, e um soldado com a tocha acesa dizendo: este que é o Cristo ensinou-lhe apenas a morrer? Foi neste instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude com toda certeza e sinceridade dizer: não me ensinou só isso, Jesus ensinou-me também a amar. Perguntamos a Tomé onde e quando Jesus nasceu. Ele nos responderá: Jesus nasceu naquele dia inesquecível, em que ele me pediu para tocar suas chagas, e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perguntamos à mulher da Samaria o que ela sabe sobre o nascimento de Jesus. E ela nos responderá: perguntemos. Jesus nasceu junto à fonte de Jacó, na tarde em que me pediu de beber e me disse: mulher, eu posso te dar a água da vida, que sacia toda a sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. Naquela tarde, soube que Jesus era realmente um profeta de Deus e lhe pediu: Senhor, dá-lhe desta água. Perguntemos a João Batista quando se deu o nascimento de Jesus. Jesus nasceu num instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-lhe que o batizasse. E ante a meiguice do seu olhar e a majestade da sua figura, pude ouvir a mensagem do alto: este é o meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Compreendi que chegara o momento de ele descer e eu diminuir, para a glória de Deus.
Perguntamos a Lázaro onde e quando Jesus nasceu. Perguntemos, desculpa. E ele nos responderá. Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que me visitou o meu túmulo e disse: Lázaro, levanta. Neste momento compreendi finalmente quem ele era, a ressurreição e a vida. Perguntamos a Judas Iscariote: quando se deu o nascimento de Jesus? Ele nos responderá: Jesus nasceu no instante em que eu assisti ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Perguntemos a Bezerra de Menezes o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus e ele nos responderá: Jesus nasceu no dia em que descia as escadas da Federação Brasileira e o homem se aproximou dizendo: vim devolver-lhe o abraço que me destes em nome de Maria, porque renovei minha fé e a confiança em Deus. Foi nesse instante que percebi a sua misericórdia e seu imenso amor pelas criaturas. Perguntemos finalmente a Maria de Nazaré onde e quando nasceu Jesus. E ela nos responderá: Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas que eram focos de luzes guiando os pastores e suas ovelhas ao berço da palha. Foi quando o segurei em meus braços pela primeira vez e senti-se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei maior do amor. Se perguntarmos a tantos outros seguidores do Cristo, cada um dará seu testemunho a respeito de quando Jesus nasceu. E para nós, quando Jesus nasceu e se descobriu que ele ainda não nasceu, então procuremos urgentemente fazer com que ele nasça, porque quando isso acontecer, teremos finalmente entendido o significado do Natal e verdadeiramente encontrado a luz. Todos nós queremos que Jesus fique na nossa companhia. Todos nós queremos que Jesus habite em nossa casa. Paz e bem a todos. Terminamos assim a primeira parte da nossa reunião, agradecendo muitíssimo a Nádia por esse momento de reflexão, desse encontro nosso com esse mestre amado, que é a luz da nossa vida. Vamos passar agora então para o passe. Pedimos que todos permaneçam em seus lugares e os passistas se encaminhem. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Pai amado, mais uma vez te agradecemos por esses momentos que aqui passamos, refletindo sobre o nosso Mestre Jesus, sobre a sua missão, sobre tudo que Ele nos deixou, sobre a sua vida, e sendo despertados para que possamos viver com Ele. Que possamos, Mestre, cultivar os seus ensinamentos, a sua boa nova em nossos corações. Que essa semente divina que habita em nós possa germinar, florescer e finalmente a gente possa dar abrigo a todos que nos cercam e abrigo a nós mesmos nas nossas atitudes. Ilumina, Senhor, o nosso caminho. Dai-nos força, coragem, fé, esperança para seguir nessa caminhada. Que tenhamos olhos de ver todas as benesses que aqui recebemos. Que tenhamos coração de sentir todo o amor que essa espiritualidade amiga derrama sobre nós. Nós te rogamos, Mestre amado, por todos os nossos irmãos que andam à deriva, sem encontrar um caminho, sem ver ou sentir as tuas mãos amigas, segurando nas deles para mostrar a estrada. Que eles despertem para esse novo mundo. Nós te rogamos por todos os doentes nos hospitais, as crianças abandonadas, sem saber como agir, o que fazer. Que eles sintam a força do teu amor sobre eles. Te rogamos por todos esses nossos irmãos que estão aqui no hospital da nossa casa, sendo tratados tão amorosamente, que eles aceitem essa nova oportunidade que está sendo dada a cada um deles. Nesse momento, que todos nós possamos pensar nesses nomes que nós colocamos na caixinha de encarnados e desencarnados, todos os nossos queridos que estão precisando de um amparo e que nós rogamos por eles, que eles possam receber a vossa luz. Olhai, Senhor, por todos esses irmãos que aqui estão na noite de hoje, buscando esse despertamento. Que eles sintam a sua presença nas suas vidas. E ilumina, Senhor, a Nádia, os seus familiares, o seu lar, que ela tenha sempre essa vontade imensa de continuar dividindo conosco tudo aquilo que ela vem estudando e se preparando. Abençoa, meu Pai, a todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus.